Olá, caros alunos e alunas, aqui é a professora Natália Lamberti e hoje eu vou fazer a correção dos exercícios do suplemento de leitura do livro Pantanautilus. O suplemento de leitura é esta folha aqui que veio junto com o livro, certo? Ela é um mini caderninho com questões para responder. A gente teria corrigido semana passada, só que a gente acabou fazendo aquela avaliação e também fizemos um exercício sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, hoje a gente vai fazer a correção desse livro. Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão pegar o suplemento de leitura de vocês, com as respostas que vocês já escreveram, e daí vocês vão corrigir, caso vocês tenham errado alguma pergunta. Se vocês quiserem complementar um pouquinho, a professora falou isso e eu não pensei nisso, vou adicionar, você pode adicionar. Ou vocês também podem dar certo, caso esteja certinho, pode colocar ali um certinho para saber que vocês acertaram a pergunta, certo? Antes de começar a ler as perguntas e corrigir, eu vou escrever as perguntas aqui no computador, porque ficar mostrando aqui o que eu escrevi no meu, no meu suplemento vai ser muito difícil de enxergar, então eu vou escrever para vocês. E também vou explicando algumas coisas conforme o livro passa. Vocês também me mandaram algumas palavras que vocês não conheciam, eu vou falar algumas delas, que foram as que vocês mais me mandaram, certo? Então, antes de começar, esse livro chama Pantanautilus, e o nome da autora tem aqui na capa Ana Carolina Neves. O livro ele é narrado em primeira pessoa. A gente já viu isso algumas vezes. Uma história narrada em primeira pessoa é uma história que é do ponto de vista do próprio narrador. Ou seja, eu estou falando sobre o que eu vivi. Eu fui até a padaria, eu comprei presunto e queijo, por exemplo, certo? Não é tipo ele foi até a padaria ou você foi até a padaria. A gente está falando de nós mesmos. O personagem principal deste livro, no caso, é a própria autora. Ela contou uma história que ela viveu quando era criança. A história é um pouco fantástica, então provavelmente ela aumentou um pouquinho, transformou numa coisa mais. Uma história com mais aventura. Mas a gente sabe que pelo menos a protagonista da história é a própria Ana Carolina quando ela era uma criança, e ela tá contando do ponto de vista dela, ou seja, ela fala: eu encontrei o meu avô, eu viajei pelo Pantanal, eu viajei dentro do submarino, que se chama Pantanautilus, e assim por diante. Esse livro, ele é dividido, ele é um romance, né? O que é um romance? É um livro, não precisa ser necessariamente uma história de amor, pode ter um romance de terror, pode ter um romance de mistério, pode ter um romance de aventura, que são livros de determinado tamanho, certo? Então, se uma história é muito curta, como por exemplo as histórias do livro Vendedor de Sustos, que a gente leu no bimestre passado, elas são contos. Se as histórias são muito curtinhas, como lá no Desafios de Cordel, podem ser cordéis, pode ser uma crônica, pode ser um poema, pode ser uma música, assim por diante. Nesse caso, esse livro todo é uma história só, certo? É uma história sendo contada, não são vários contos ou histórias curtas, é uma história e ela é contada em vários capítulos. Por isso que a gente disse que é um romance, ou como também esse livro é curtinho, né? Ele tem 100 páginas, eu acho. 91 páginas. A gente pode também dizer que é uma novela, que é diferente das novelas que a gente assiste na televisão. O livro ele é dividido em vários capítulos, certo? E esses capítulos são importantes para organizar a história. Em cada capítulo acontece alguma coisa diferente com os nossos personagens. E esse livro também é muito bonito porque ele foi ilustrado com aquarela. Se vocês leram o livro todo, não só a história, vocês também vão achar algumas curiosidades no final, que é uma biografia da própria autora. A gente estudou a biografia de Santos Dumont, vocês devem lembrar. E a gente também leu algumas outras biografias com o passar desse ano, e a gente já sabe que a biografia é um texto que fala sobre a vida de uma pessoa. Então aqui, se vocês lerem esse texto que tem no final do livro, vocês vão saber mais sobre Ana Carolina Neves, que é a escritora, e aqui do lado tem também um texto sobre o Carlos Fonseca, que é o ilustrador do livro. E então todos os desenhos que vocês viram durante a leitura foram feitos pelo Carlos Fonseca, que são desenhos muito bonitos. Eu diria que é aquarela. Posso estar errada, mas eu acho que é aquarela. Enfim, agora vamos realmente começar a fazer a correção do livro. Então, eu digitei as perguntas aqui, para a gente não ter que ficar olhando o papel, mas vocês peguem o papel de vocês, para vocês conseguirem corrigir as respostas ou escrever algo a mais. Então, primeiro de tudo, a gente tem a pergunta de número 1, certo? Que é para a gente explicar o título do livro Pantanautilus. Eu vou escrever as respostas numa outra cor. Eu vou colocar um verde escuro, porque assim dá pra ver que é diferente, mas ainda fica fácil de ler, né? Deixa eu ver se tá fácil de enxergar. Colocando verde escuro. Deixa eu olhar aqui.
Dá para enxergar, ok. Bom, vamos então responder. O título do livro a gente encontra logo na capa, né? Bem aqui na frente, Pantanautilus. E a primeira pergunta está pedindo para a gente explicar o que é esse título. Então, eu vou explicar minha resposta, depois eu vou escrever aqui para vocês copiarem, caso vocês tenham errado ou não souberam responder sozinhos, ou se quiser complementar. O Pantanautilus é esse submarino, né? Esse meio de transporte, digamos assim. Parece um peão que é de vidro. Deixa eu ver se eu tô mostrando certo aqui. Isso. O Pantanautilus, então, é esse submarino aqui, que aparece várias vezes durante o livro. Então, tem várias imagens que dá pra ver, né? O Pantanautilus. Ele é uma espécie de submarino que você usa para navegar debaixo das partes inundadas do pântano, do Pantanal. Aqui também dá pra ver o Pantanautilus. Então, é um meio de transporte que o avô da personagem principal, que é o avô Manu, ele construiu para que ela pudesse viajar pelo Pantanal. Então, a resposta que a gente vai colocar é o seguinte. Vou colocar aqui entre parênteses. Parênteses não, entre aspas. Aspas são esses símbolos aqui, certo? O nome disso é aspas. É quando você vai destacar uma palavra ou quando você vai citar a fala de alguém. Isso a gente já vai ver daqui a pouquinho numa questão mais pra frente. Então, o Pantanautilus, não se esqueçam que tem o acento. Pantanautilus é um pequeno submarino que foi criado pelo avô da protagonista, que é a própria autora quando criança. A Ana... Desculpa, eu esqueci o segundo nome da Ana Carolina. Não é composto. Ana Carolina. E pelo seu amigo francês Jacques. Lá no começo do livro ele fala que ele não criou o Pantanautilus sozinho, ele criou com a ajuda do amigo dele que era francês. O objetivo desta invenção é explorar o Pantanal brasileiro. A leitura desse livro se torna ainda mais importante nesse momento em que a gente vê que o Pantanal brasileiro está sofrendo um crime ambiental, que ele está sendo colocado fogo nele, né? Várias pessoas estão colocando fogo no Pantanal de forma criminosa para conseguir destruir a fauna e a flora brasileira. Então, é muito triste pensar que várias das coisas que a gente vê no Pantanautilus, porque a personagem da Ana Carolina, ela vê vários animais, ela vê várias árvores e plantas, vários peixes, e daí vocês pensam que várias dessas coisas pararam de existir por causa das queimadas. Muito importante a gente ter isso em mente. Então, a pergunta de número 2. Eu vou deixar assim para quem estiver copiando ainda, certo? Mas se você precisar pausar o vídeo para copiar a resposta, só pausar, copia e daí você continua. Número 2. Em Pantanautilus, encontramos alguns personagens bastante marcantes. Então, a letra A. Descreva em poucas palavras as principais características dos personagens a seguir. Então, a gente tem que falar de 3 personagens, que é Manu, Velho Geraldo e Lau. Percebam aqui que no livro é escrito velho desse jeito, mas o jeito certo de se escrever a palavra é velho. V-E-L-H-O. Mas como no livro está escrito velho, que é para mostrar que é um personagem mais informal, ele é uma pessoa mais simples, a gente vai deixar escrito como está no livro, certo? Que é velho. V-E-I-O. Então, o primeiro personagem que a gente tem que explicar um pouquinho sobre é o Manu. Quem que é o Manu? O Manu, ele era o avô da personagem principal, né, da Ana Carolina, e ele era um homem muito engenhoso. O que é uma pessoa engenhosa? Vocês me mandaram essa palavra. Engenhoso é uma pessoa que gosta de criar coisas novas, gosta de consertar coisas quebradas, gosta de montar coisas, por exemplo, montar móveis, consertar um relógio quebrado, ou até mesmo inventar coisas novas, como o avô da Manu. Desculpa, o avô da Ana Carolina, o avô Manu, ele inventa várias coisas, inclusive o submarino Pantanautilus, né? Então ele é uma pessoa engenhosa, ele também é muito inteligente e ele é extremamente apaixonado pela natureza e pelas suas invenções. Então a gente vai escrever isso aqui. Manu era o avô de Ana Carolina, certo? Um homem engenhoso, certo? Essa palavra que eu acabei de explicar. Inteligente.
apaixonado pela natureza e por criar invenções. A gente pode falar assim dele. Agora a gente chegou no final da primeira página, então vocês vão virar aqui para a página 2, para a gente poder continuar corrigindo a letra B. Não, ainda está na letra A do número 2, o segundo item. Depois a gente tem que falar sobre o Velho Geraldo. O Velho Geraldo é um personagem muito interessante que aparece mais pra frente no livro, né? Ele é considerado um feiticeiro, um homem místico, porque ele tinha uma forte conexão com a natureza e com os animais. Ele era um índio e ele tem conhecimentos que as pessoas que vivem na cidade, por exemplo, não têm, por ele viver tão perto da natureza e dos animais, certo? Então, Velho Geraldo era considerado, deixa eu colocar a cor verde aqui, que voltou para a cor preta. Velho Geraldo era considerado como um feiticeiro ou homem místico, pois era um índio muito conectado à natureza e aos animais. E por último, a gente tem um personagem do Lau, que também aparece logo no começo da história, que era um homem paraguaio, certo? Que trabalhava na fazenda do vô Manu. Então é um pouquinho mais simples de falar dele. Um homem, um paraguaio, é uma pessoa que nasceu no Paraguai, certo? O Paraguai faz divisa com o Brasil, então provavelmente ele veio trabalhar no Brasil, trabalhar com o avô da personagem principal. Um homem paraguaio que trabalhava na fazenda do avô Manu, certo? Então aqui a gente já respondeu a letra A. Se você precisar de um tempinho para copiar, dá uma pausa no vídeo que é só daí copiar. Depois a gente tem a letra B, que é associar cada um dos personagens a seguir a fala deles. Então a gente tem 5 personagens, que é o Haroldo, que aparece no comecinho da história. Ele vai levar a Ana Carolina até a fazenda do avô. Depois a gente tem o avô Manu, que é o avô da personagem principal. O Velho Geraldo, que é o índio, que conhece os segredos da natureza. O Lau, que trabalha na fazenda, e a Dona Aqualina, que é a esposa do Manu, ou seja, ela é a avó da personagem principal. Então aqui a gente tem 5 frases, e a gente vai descobrir agora qual personagem disse cada uma delas, certo? Quando eu li o livro faz bastante tempo, ali no começo do ano, então eu não anotei onde cada uma dessas frases estava, mas eu vou explicar um pouquinho sobre elas, mesmo assim. A primeira frase, guria, tu é que me preocupas. Tu é nova demais para desaprender a fazer nada. Quem disse essa frase, pode colocar a letra B, que foi o avô Manu. Logo quando ela chega na fazenda do avô, ele começa a falar sobre as invenções dele, sobre as coisas que ele acredita que ele pode virar animais ou plantas, essas coisas. E ela fala para ele, nossa, avô, mas não, isso aqui não existe. Daí ele fala isso para ela, você está me deixando preocupado, você é muito jovem para desaprender essas coisas. Então, quem diz essa frase é o avô da Ana Carolina, que é o avô Manu. Depois a gente tem aqui essa frase aqui, que está inclusive em espanhol. Ala, madre de Dios, queda tranquila, senhora. Quer dizer assim, oh meu Deus, mãe de Deus, mãe de Jesus, fica tranquila, senhora. O personagem que fala espanhol é o Lau, certo? Que é o homem paraguaio. Então a gente vai colocar aqui letra D. Sabendo que essa frase está em outro idioma, já é mais fácil descobrir quem falou. Depois a gente tem aqui, vou fazer um arroz de carreteiro e umas chipas para o jantar e o café da manhã. Vocês vão ter sustância por um dia inteiro. Então, quem é que cozinhava bastante no livro? Só vocês lembrar que é a Dona Aqualina, que é a avó da Ana Carolina. Eu falei Quarolina. Enfim, durante a história ela cozinha para eles várias vezes, faz o arroz de carreteiro, faz essas chipas para o jantar e assim por diante, certo? Depois a gente tem a quarta frase, que é: fico não, companheiro, agradeço, só vim trazer a guria. Essa frase foi dita pelo Haroldo lá no começo do livro, quando ele leva a Ana Carolina para a fazenda. E essa frase é muito interessante porque ela tem uma estrutura diferente, né? Se a gente fosse escrever a frase do jeito, entre aspas, mais correto, seria: não irei ficar, companheiro, mas agradeço pelo convite. Quando ele leva a Ana Carolina, o Manu, que é o avô, fala: Haroldo, fica aqui com a gente, vamos jantar, pode dormir aqui em casa hoje. Daí ele fala: não, companheiro, eu agradeço o convite, mas eu só vim trazer a guria, ou seja, a menina. Guria ou guri significa menino ou menina. Então, a gente poderia corrigir essa frase para: não irei ficar, companheiro, mas agradeço pelo convite. Só vim até aqui para trazer a menina.
Não precisa copiar isso daqui, é só um exemplo que eu estou dando de uma forma diferente de... Ué? Calma aí. Uma forma diferente de escrever a mesma frase. E por último, a gente sabe que é o personagem que sobrou, que é o velho Geraldo, mas a fala dele também é uma fala muito única, né? Que nenhum outro personagem diria. Ele dá um enigma para Ana Carolina resolver, que é: caranguejo não é peixe? Caranguejo peixe é? Caranguejo só é peixe na enchente da maré? Então é um enigma, uma rima, né? Porque as palavras rimam. A gente já viu um pouquinho disso quando a gente estudou sobre cordel, né? Mas essas palavras é e maré, elas rimam. E dele repete também várias vezes: caranguejo, 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 peixe, peixe, peixe. Essas palavras se repetem e rimam umas com as outras. Por isso que a gente pode dizer que é uma rima, certo? Então, se precisar copiar, mas aqui é mais fácil. A letra B, D, E, A e C. Muito bem. Agora a gente vai corrigir a número 3. Aqui a gente tem uma coisinha para a gente interpretar, de colocar a letra em verde. Ok. Temos uma frase para ler primeiro. Era um dos muitos amigos esquisitos do meu avô Manu, que era também uma pessoa diferente, como vocês vão ver. Daí, depois dessa frase, tá pedindo: explique por que o avô Manu era uma pessoa diferente. Então, durante o livro, a gente conheceu a personagem do avô Manu e a gente viu várias coisas que ele faz que não são coisas consideradas normais, que nem todo mundo faz também. Então, por isso a gente pode dizer que ele era uma pessoa diferente das outras. Então, para a gente poder explicar por que ele era diferente, a gente vai falar sobre essas coisas estranhas que ele fazia. Por exemplo, ele gostava de fazer várias invenções assim diferentes, como o próprio submarino Pantanautilus, então ele já era uma pessoa diferente nisso, ele era muito inteligente, gostava de criar coisas novas que ninguém nunca tinha criado. Ele também gostava muito da natureza e dos animais, ele acreditava que se ele ficasse parado bastante tempo, ele conseguiria se transformar numa árvore, ou se ele fosse nadar e copiasse os peixes, ele conseguiria se transformar num peixe. Então, ele também tinha essa coisa estranha de achar que ele ia virar elementos da natureza, certo? E também ele gostava de filosofar. O que é a palavra filosofar? Muitos de vocês também me perguntaram. Filosofar é quando você começa a pensar muito sobre a vida, sobre o universo, sobre tudo mais, sobre as coisas que você está vivendo e as experiências que você tem. E isso é uma filosofia. Então ele se questionava, né, sobre as coisas que o universo estava trazendo para ele, falava muito sobre a natureza, como o ser humano está se afastando da natureza por causa da poluição e tudo mais. Então isso é uma espécie de filosofia. Então a gente pode escrever todas essas coisas como motivos pelos quais o avô Manu era uma pessoa diferente. Mas eu vou escrever uma resposta aqui, certo? Então, ele, o avô Manu, era um homem que gostava de fazer invenções, isso. Também gostava muito da natureza e acreditava que já fora possível no passado, certo? No passado, se transformar em plantas ou animais, ou ao menos conversar com eles. Ele tentava falar também com vários dos animais, né? Em plantas ou em animais. Vou corrigir ali que eu escrevi errado. Ele também filosofava muito e criou seu guia do nada, né? Que é muito importante, daqui a pouquinho a gente vai ver mais sobre isso. Criou seu guia do nada a fim de registrar seus pensamentos. Então, quem precisar copiar, só dar uma pausa aqui, que vai dar para copiar certinho. E agora a gente vai passar para outra parte da folha, que é a folha de número 3, e a gente vai responder as questões 4, 5 e 6. Ok. Aqui embaixo, pergunta de número 4. O avô Manu passava grande parte do seu dia investindo no que ele chamava de exercícios de transmutação. A gente já vai ver essa palavra. Que iam desde meditação, também vamos ver isso, até tentativas de conversar com plantas, formigas e outros seres. Qual era o objetivo do avô Manu com esses exercícios de transmutação? Antes da gente responder isso, a gente tem que saber o que é a transmutação, né? Transmutação é uma palavra diferente para você falar sobre transformação. Então, você vai pegar um objeto e vai transformar ele em outro.
Antigamente, as pessoas acreditavam que era possível transformar objetos em outros de formas muito diferentes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Isso daqui é um copo de vidro, certo? Ele é feito de vidro, certo? Vocês sabem como é que o vidro é feito? O vidro, por acaso, existe na natureza, assim? Você vai numa árvore de vidro e pega ele? Não, não é assim que o vidro é feito. Existe um processo, né, para fazer vidro, que você pega areia. Sim, você pega areia, tipo areia da praia mesmo. Você pega essa areia, você prepara ela, você esquenta ela até que ela derreta e ela eventualmente acaba se transformando em vidro. Então quer dizer que a areia sofre uma transmutação. Ela deixa de ser areia depois de ficar muito quente e de se misturar com alguns elementos químicos, então ela vira vidro. Esse é um exemplo de transmutação. Existiam pessoas que acreditavam que a gente podia transformar qualquer objeto em ouro, por exemplo. Poderia pegar um pedaço de prata e transformar em ouro. Daí você me fala, mas professora, se a gente pode transformar areia em vidro, por que a gente não pode transformar prata em ouro? Exatamente isso que o avô Manu pensava. Se as coisas naturais podem se transformar umas em outras, por que eu não poderia me transformar num peixe, num macaco, numa árvore, num sabiá, enfim, em qualquer outro tipo de animal ou planta? Ele tinha esse pensamento, que ele poderia se transmutar, ou seja, se transformar em outras coisas. E depois ele diz aqui que ele fazia os exercícios de transmutação, que iam desde meditação até conversar com plantas, formigas e outros seres. A meditação é quando você está num momento de você pensar de forma silenciosa. Você fica em silêncio e reflete sobre o que você está vivendo, sobre as coisas que você está ouvindo no ambiente. Então, as pessoas que meditam, elas conseguem encontrar uma espécie de paz interior, porque é um momento que elas não fazem nada, elas não estão assistindo TV, elas não estão conversando, elas estão quietas, em silêncio, apenas pensando sobre elas mesmas. Então, quando você pensa sobre essas coisas de forma mais profunda, você consegue encontrar respostas para questões que você está procurando entender. Então, ele fazia a meditação, ficava sem fazer nada, pensando sobre a natureza e ele mesmo, porque ele achava que assim ele poderia talvez se transformar num animal. E também ele chegava lá nos animais da fazenda e tentava conversar com eles. Chegava lá no porquinho: oi, porco, tudo bom? Como é que você tá? Enfim, conversava com os animais. Então, vamos à pergunta. Qual era o objetivo do avô Manu com esses exercícios de transmutação? Bom, ele queria o objetivo dele, quando ele conversava com os animais ou tentava se transformar em árvore e assim por diante, ele queria se conectar com a natureza, certo? E se tornar capaz de falar com os animais e as plantas ou tentar se transformar neles. Então, o objetivo do avô Manu era se conectar com a natureza a fim de se transformar em animais ou plantas, ou até mesmo ser capaz de conversar com eles, com os animais e com as plantas, certo? Agora vamos para a questão de número 5. Aqui a gente também tem uma frase para a gente interpretar e depois duas perguntas, A e B. Então vamos começar. Ao passar por mim, abaixou-se para pegar uma chipa, que é a comida que a avó tinha feito antes, e, despistadamente, entregou-me um bilhete e saiu pela porta da cozinha. O bilhete dizia: tenha um plano, me encontre na oficina quando terminar. Eu adorava os planos do meu avô. Antes da gente ver as perguntas, vamos prestar atenção numa coisinha aqui. A gente tem essa pontuação, ó. Eu acabei de falar para vocês o que são as aspas. Eu vou colocar até em vermelho, certo? Aqui, esta frase está em aspas porque não é uma pergunta que a pessoa que escreveu o suplemento de leitura fez. Não é o autor do suplemento que fez essa pergunta. Ele copiou um trecho do livro que é para a gente pensar sobre esse trecho. Só que dentro desse trecho já tinha uma coisa entre aspas, que é isso daqui, ó. É o bilhete que o avô deixou para a menina. Vou colocar outra cor, vou colocar azul, certo? Então, dentro do bilhete, dentro dessa citação aqui em vermelho, certo? Tem uma citação menor, que é o bilhete. Então, quando a gente tem uma citação dentro de outra citação, a gente coloca aqui essa aspa com apenas um risquinho. E quando a citação é maior, a gente deixa essas aspas com 2 risquinhos, certo? Isso aqui é bastante importante também.
Enfim, a menina falou que ela narra, a Ana Carolina narra que ela estava comendo, ela estava terminando de comer, quando o avô passou por ela, pegou uma comida ali e deixou um bilhete, dizendo que ele tinha um plano e que ela devia encontrar ele na oficina quando terminasse de comer. Então, a pergunta da letra A é: em que consistia o plano de Manu? Ou seja, qual era o plano dele? O que ele queria fazer? Então, a gente pode, lendo o texto, a gente se lembra que o avô Manu queria que a neta viajasse pelo submarino, né, que é o Pantanautilus, e explorasse a parte inundada pela água do Pantanal, certo? Então, avô Manu queria que a neta viajasse dentro do submarino Pantanautilus e explorasse a parte inundada do Pantanal, certo? E daí a gente tem também a letra B, que pergunta: a menina deveria realizar esse plano do avô sozinha? Quem iria acompanhá-la? Então, primeiro, não, ela não ia sozinha. Quem acompanhava ela? Era o macaquinho, que é o nome daquele macaco, né? Que na verdade é um mico, um bujo. Então, não. Ana Carolina foi acompanhada do bujo macaquinho. Macaquinho, no caso, é o nome dele, certo? Vou adicionar essa palavra aqui. Muito bem. Quem precisar, só dá uma pausa para poder copiar a resposta, para eu poder continuar. Então, aqui número 6. A gente está quase no final já. O velho Geraldo, novamente, lembrem-se que essa palavra aqui, ela está escrita de forma diferente. Mas o certo é que a gente escreva velho. Então, o velho Geraldo lançou um grande desafio para a menina. Ou seja, quando ela vai conversar com o velho Geraldo, ele dá um desafio para ela, né? Em que consistia esse desafio perguntado aqui? Então, o desafio é que ela tinha que resolver um enigma, né? Que a gente leu mais cedo. Então, Ana Carolina tinha que resolver um enigma, que era caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é, caranguejo só é peixe na enchente da maré. Eu vou copiar aqui, para vocês lembrarem qual parte que está. Deixa eu achar aqui, peraí só um segundinho. Aqui. Ó, tem, inclusive é uma das frases que o próprio suplemento de leitura demarcou como uma frase do personagem do Véio Geral. Então, vou deixar em verde aqui, porque também faz parte da resposta. Então, em que consistia esse desafio? Ana Carolina tinha que resolver um enigma. Caranguejo não é peixe? Caranguejo peixe é? Caranguejo só é peixe na enchente da maré? Ok, este é o enigma. Daí a gente tem a pergunta de letra B, que é já na folha de número 4, que é a folha seguinte, né? A última parte aqui do suplemento de leitura. A menina conseguiu vencer o desafio lançado pelo velho Geraldo? No final do livro, ela diz que ela não conseguiu resolver. Ela não soube qual era a resposta deste enigma, né? Porém, ela diz que, apesar de não ter uma resposta, ela concluiu que deseja ficar perto da natureza para um dia resolver este enigma. Então, o desafio que ele deu para ela fez com que ela quisesse passar mais tempo próxima da natureza. E agora a gente vai para a última pergunta. Então, antes da gente começar a pergunta, a gente tem... Opa, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Ok. Pronto, foi apenas puxei a barra aqui do texto. Bom, a gente tem uma citação ao livro primeiro, antes da pergunta. Então, quando voltamos da viagem de submarino e antes do guia para nada ser diluído no Pantanal, eu também escrevi umas palavras. Então, no final da história, a Ana Carolina ela conta que o guia para o nada, que era o caderno, né, o livro que o avô Mano estava escrevendo, ele caiu na água, ele foi diluído pela água, né? Quando você coloca um papel na água, esse papel ele se desmancha. Mas ela diz que antes do papel se desmanchar e se juntar à natureza novamente, ela escreveu algumas palavras nele, né? E daí o livro termina com o que ela escreveu. Daí o suplemento pergunta: e você? Não gostaria de incluir algumas palavras no guia para nada? Reflita um pouco a respeito de sua vida e de sua relação com as pessoas e com as coisas que o cercam. E crie um texto seu que pudesse ser incluído no guia criado pelo avô Manu. Bom, essa resposta é pessoal. Cada pessoa vai dar sua resposta. Eu não vou dizer, essa resposta está errada ou certa, mas eu vou dar um exemplo do que você pode responder. No começo do ano, lá quando a gente ainda estava tendo aula presencial, na primeira aula que a gente teve de língua portuguesa, eu pedi para cada um de vocês escrever
um texto, né? Uma redação. E o tema era: se eu fosse um animal, se eu me tornasse um animal, se eu me transmutasse em um animal, que animal eu seria? E daí vocês foram lá e escreveram: ah, professora, eu seria um gato, eu seria uma águia, eu seria um cavalo. Vocês deram várias respostas diferentes, cada uma delas muito boa. A gente, inclusive, corrigiu esses textos, eu já devolvi para vocês. Então, se vocês guardaram como eu pedi, tá ali no caderno ou na pasta de vocês, né? Então, eu quero que vocês se vocês não souberam responder essa pergunta, eu sei que bastante gente teve dificuldade com essa. Se vocês não souberam responder, peguem esse texto, olha lá, que animal vocês escreveram que vocês queriam ser e pensa, agora que já faz 8, 9 meses que isso aconteceu, vocês ainda dariam as mesmas respostas? Vocês ainda iriam querer ser o mesmo animal? Se sim, professor, eu ainda quero ser um cachorro, eu ainda quero ser um bem-te-vi, eu ainda quero ser uma formiga. Tudo bem, não tem problema, você continua com a sua resposta, isso é muito bom. Então você vai escrever por que você não mudou de ideia. Você vai ver por que você queria ser esse animal antes e por que você continua querendo ser ele. Mas se você mudou de ideia, pensou, professora, lá em fevereiro eu queria ser um tigre, só que hoje eu acho que seria muito mais legal se eu fosse um polvo, então você pode explicar por que você mudou de ideia. Mudar de ideia é muito bom e continuar na outra ideia também é uma coisa muito boa. Ambas as respostas são válidas, mas eu quero que vocês escrevam de fato um texto explicando isso, que eu acho que é uma forma interessante de vocês pensarem um pouquinho sobre vocês mesmos e como a vida de vocês seria diferente se vocês fossem um animal. Isso também casa com a ideia que o avô Manu tinha de pensar muito em como seria a vida dele se ele fosse parte da natureza. Então, eu espero que vocês tenham conseguido corrigir todas as questões. Se ficou alguma dúvida, professora, olha, você explicou, mas eu não entendi a número 4, não tem problema. Me manda uma mensagem no WhatsApp ou na plataforma Iônica que eu vou lá e respondo, explico para você, faço um áudio, faço um vídeo, enfim, o que você preferir, e daí a gente corrige melhor. E quem não conseguiu responder a 7, a última, me mande pelo menos a 7ª para eu ver a resposta que vocês deram. Eu li algumas que são respostas muito boas de vocês. Teve gente que escreveu sobre como gostaria de estar mais perto da natureza, sentindo que, assim, vive muito perto da cidade, gostaria de poder estar mais perto das cachoeiras daqui de Extrema, poder subir a Serra da Mantiqueira, esse tipo de coisa. Teve algumas pessoas também que escreveram sobre a questão do Pantanal pegando fogo, falaram que por causa da leitura do livro se sentiram tristes ao ver os animais ali pensando no macaquinho, pensando ali no vô Manu, se a casa deles pegasse fogo. Isso é um exercício de empatia, pensar que essas pessoas, mesmo que os personagens de Pantanautilus não sejam reais, existem pessoas reais que moram no Pantanal, existem senhorizinhos, existem macaquinhos, existem índios, existem várias pessoas, animais e plantas que moram no Pantanal que sofreram de verdade com isso. Então também é importante refletir sobre essas coisas. Porque quando a gente lê um livro, a gente lê o livro principalmente para se divertir, mas a gente também lê para aprender e para a gente saber coisas novas sobre coisas que a gente já conhece. Então, talvez das aulas de geografia do professor Jorge, vocês já conheciam o Pantanal, já tinham ouvido falar do que era. Talvez vocês já tenham visto isso na televisão também. Só que lendo esse livro, vocês aprenderam uma coisa nova. E juntando com as notícias que a gente tem atualmente, vocês conseguiram saber melhor sobre o que vocês estavam lendo. E eu acho que isso é bem legal. Como eu disse, eu expliquei algumas das palavras que vocês me mandaram, mas não todas, porque vocês mandaram bastante coisa, mas isso é muito bom, quer dizer que vocês têm bastante curiosidade. Mas eu quero dizer que no final do livro a gente tem um glossário que explica o significado de várias palavras, principalmente várias palavras de origem indígena que às vezes a gente não conhece, ou até mesmo palavras que são nomes de plantas ou animais, que foram várias coisas que vocês me perguntaram. Então, por exemplo, aqui tá perguntando o que é um ingá, que é uma árvore, o que é um pacu, que é um tipo de peixe, que inclusive dá para você comer esse peixe, né? E aleluia. Aleluia não é só uma coisa religiosa, aleluia é um tipo de inseto, né? Enfim, tem várias explicações aqui sobre várias palavras. E caso tenha alguma palavra que você não entendeu, e eu não expliquei e também não tem no livro, vocês sempre podem pesquisar, seja no dicionário, seja na internet. A internet está aí justamente para aprender mais coisas. Então, espero que vocês tenham conseguido corrigir tudo, mas caso fique alguma dúvida, é só entrar em contato. E é isso, semana que vem a gente já vai começar a leitura do último livro, que é um livro sobre histórias, lendas e mitos indígenas brasileiros.
E também vamos começar as atividades do quarto bimestre. Então, não se esqueçam de mandar as correções e os exercícios da questão número 7, né? E é isso, pessoal, caros alunos, até a próxima aula.